Olá, com vocês. A gente está retornando hoje com as nossas aulas, depois aí de um tempo afastado. E hoje falando aqui com vocês do 8º ano. Eu queria dizer, é muito bom estar voltando, retornando depois desse tempo todo. E a gente vai, a partir de agora, enquanto durar aí esse problema que está acontecendo, fazer as nossas aulas aqui dessa forma. Fazer as nossas aulas de forma remota. Também haverão algumas aulas online na própria escola, né? De modo que a gente vai estar se adaptando a essa nova realidade. A gente vai tentar fazer o melhor. A gente ainda está se adaptando com essas ferramentas, ainda é tudo novo, né? Todo mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém imaginaria que iria acontecer esse tipo de coisa, né? Mas aconteceu e agora o que a gente tem que fazer é um processo de adaptação à nova realidade e tentar seguir em frente. Como eu falei, a gente não tinha nenhuma alguma nessa área, né, de trabalhar assim à distância. Então, nesse primeiro momento, o entendimento, né, de todo mundo, tanto de vocês, dos pais, que nesse primeiro momento vai ser difícil, erros vão acontecer, mas a gente sempre vai procurar estar acertando para fazer da melhor maneira possível. Então eu queria, na verdade, hoje fazer um comentário geral a respeito do que nós estudamos ainda quando estávamos em sala, quando ainda estávamos lá na escola, né? A gente já tinha, vamos dizer, acho que praticamente terminado todo o conteúdo. E o que a gente vai tentar relembrar para você alguns pontos principais, né, do que foi trabalhado lá em sala de aula. Então, eu queria que pegasse, antes de a gente iniciar, o seu caderno de anotações, a caneta, para que a gente pudesse ir dessa forma interagindo aqui. Tá? Vamos relembrar aqui. A gente começou falando dos conceitos de notação científica e também entramos na parte de cálculo algébrico, falando das expressões algébricas. Para esse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar com vocês a parte de notação científica, né? Os conceitos e as regrazinhas que são utilizadas nesse tópico, né? Olha só, a notação científica, ela é relembrando, ela é um conceito, ela é uma forma, né, de nós escrevermos alguns números que são usados pela ciência, que representam quantidades ou extremamente grandes ou extremamente pequenas, né?
Então, por exemplo, a distância da Terra até o Sol, né, 50 milhões de quilômetros. Então, se a gente for trabalhar com essa distância em cálculos que envolvam, por exemplo, essa distância, trabalhar com esse número da forma em que ele se apresenta, né, ele vai se tornar muito grande, os cálculos ficariam grandes, né? Por exemplo, se você considerar a velocidade de propagação da luz, né, a chamada velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros, né, por segundo. Também um valor relativamente grande já para se você manipular isso com cálculo nas situações em que ele aparecer, né? Se você tomar como, por exemplo, no caso que eu dei de exemplos e também da distância da Terra ao Sol, são medidas que representam quantidades grandes, né? E no caso de, por exemplo, calcularmos o tamanho de uma bactéria, né, essa medida, ela é uma medida que representa uma dimensão muito pequena, né? Uma dimensão bem pequena, né? O tamanho de um vírus, como por exemplo esse aí que está causando esse problema todo, né? O vírus ainda é menor do que uma célula, né? Se a gente for comparar os tamanhos, se você imaginar, por exemplo, que a célula é sua casa, né? O vírus, por exemplo, ele seria do tamanho da TV da sua casa, né? Então, o tamanho da TV em relação ao tamanho da casa, né? Então, o vírus ele é bem menor do que a célula. No entanto, o poder de causar danos ele é extremamente grande, como esse que está acontecendo aí. Bom, então os cientistas eles chegaram a uma maneira de escrever esses números de uma forma mais compacta, de uma forma mais sintetizada, para que os cálculos não fiquem também grandes, né? Não ficasse com cálculos absurdamente grandes. Só um minuto. Desce. O que a gente vai fazer é tentar relembrar as regras de como colocar os números nessa forma, na forma de notação científica. Então vejamos. Pegue o seu caderninho, por exemplo, e vamos pegar o número 70 mil. 70 mil, né? É um número não tão grande, mas para dimensões, por exemplo, macroscópicas, mas já é um número que tem 5 ordens, né? Então é um número que já causa um impacto muito grande num determinado cálculo. Então a regra é bem simples. Se você for decompor esse número, você vai ficar com 7 vezes 1000. 7.000 7 vezes 10.000, desculpe. E o que são 10.000? São 10 elevado... Como é que eu transformo um múltiplo de 100 numa potência de 10? É só pegar o 10 e elevar a quantidade de zeros que aparece no número. Então seria o mesmo que 7 vezes 10 elevado a quanto? A quarta potência. Ou seja, ficaria 7 vezes 10 elevado à quarta, como ele coloca aqui. No caso, por exemplo, do número 500 mil, como é que ficaria esse número, por exemplo, escrito na forma de notação científica? Se eu
como esse número ficaria 5 vezes 500 mil. Você pode colocar aí como anotação no seu caderno, né? E o que é isso? É o mesmo que 5 vezes, aliás, desculpe, 5 vezes 100 mil. 500 mil, né? E o que seria 100 mil na potência de 10? Seria 10 elevado, conte a quantidade de zeros, 1, 2, 3, 4, 5. Então ficaria 5 vezes 10 elevado à quinta potência, como ele coloca aí. Só que existe uma maneira, uma regra, né, prática para a gente chegar a esse valor. Se você, por exemplo, pegar os 70 mil, né, pegar os 70 mil e observar que ele é um número inteiro, portanto a vírgula ela vai estar aqui à direita do número, né? Então, para fazer isso, colocar o número na forma de notação científica, você tem que ter um número sempre que multiplica a potência de 10. Lembra que a gente fez isso lá na sala. Esse número que vai multiplicar a potência de 10, ele tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 9. Então, essa vírgula, ela tem que ser deslocada desse ponto onde eu coloquei aí, para esse ponto aqui, ficando 7, né? E se você botar, por exemplo, depois do primeiro zero fica 70. 70 já é um número maior do que 9. Então, o deslocamento que a vírgula vai fazer é esse. Do ponto da direita para até o ponto da esquerda. Se você olhar aí, quantas casas essa vírgula se deslocou? Aí você faz a continha. 1, 2, 3, 4. 4 casas, portanto, 10 elevado à quarta potência. Se você olhar no outro, 7 vezes, aliás, 500 mil, a vírgula está aqui à direita, ela deve vir aqui para o 5, depois do 5, ficando 5 vezes 10 elevado à quantidade de casas que você deslocou. Se você olhar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado à quinta potência, né? Então é isso. Observe aí, ó. A mesma coisa acontece aqui, como por exemplo, ele colocou 371 milhões. A vírgula teria que sair lá do último zero, que é um número inteiro, e teria que ficar entre o 3 e o 7, para ficar 3,71. Porque 3,71 é um número maior do que 1 e menor do que 9, né? Então ficaria nesse deslocamento todo 3,71 vezes 10 elevado à oitava potência. Foi um deslocamento de 8 casas. E aí eu falei lá na sala que quando a vírgula ela é deslocada para a esquerda, o expoente ele fica sempre positivo. Então tenha sempre isso, ó. Deslocamento para a esquerda, expoente sempre positivo, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Agora, se você tem um número, por exemplo, como esse aqui, né, que representa um número extremamente pequeno, 0,00000000000000135. Esse número, em termos de valor, de dimensão, é um número extremamente pequeno. Extremamente pequeno. Então, olha, a vírgula ela deveria ser deslocada. Se a gente olhar aqui, ela tem que ser deslocada desse ponto onde ela está e ficar entre o 1 e o 5, 1,35, ou seja,
o deslocamento da vírgula vai ser um deslocamento para a direita. E se você olhar aí, quantas casas ele seria deslocado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 casas. 13 casas para a esquerda. Ficaria, portanto, diminuir aqui, ficaria 1,35 elevado, só que apareceu os 13. Por que menos 13? Todas as vezes que o seu deslocamento for o contrário do primeiro, for da esquerda para a direita, o número vai ficar com expoente negativo. Deslocamento para a direita, expoente negativo. Deslocamento para a esquerda, expoente positivo. Ok? Esse quadro aqui, como exemplo, fazer esses 4 primeiros, tá? Só a título de ilustração. O exemplo 1 tem 8.000. 8.000 é um número que a vírgula está, como é um número inteiro, ela está à direita. Então, ficaria 8 vezes. O deslocamento seria de 1, 2, 3 casas para a esquerda. 10 elevado ao cubo. 40.000. O deslocamento 4 vezes 10 elevado. Deslocamento a partir do zero, 4 casas para a direita. 10 elevado à quarta potência. 4 vezes 10 elevado à quarta. 45.000. 45.000. A vírgula sairia da direita e deslocaria para a esquerda 1, 2, 3, 4 casas, ficando entre o 4 e o 5. 4,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 vezes 10 a 5. E 458.000 ficaria. Estando aí acompanhando, você vai ver a vírgula está à direita do número, ela vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, ficando 4,58. 4,58 novamente vezes 10 elevado a quinta. Então, deslocamento para a esquerda, expoente positivo. Só aqui para ilustrar também o caso em que ela se desloca no sentido contrário, 0,01, né? A vírgula, ela já está no ponto, ela já está aparecendo aí, é um número decimal, ela vai deslocar 2 casas, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 2. Por quê? Para a direita 2 casas. 0,001 ficaria 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3 casas para a direita, menos 3. Né? Esse 3 aí ficaria, ela teria que sair desse ponto e teria que ficar lá entre 1 e o 6, ficando 1,6 vezes 10 elevado. Se você deslocar aí, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e mais 1 para ficar entre 1 e 6, 19. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá ok? Esse outro aí é um número, esse aí é muito grande, né? Você fica como a título de informação, vai ficar 6,62 vezes essa quantidade de deslocamento toda aí, só que negativo. Ok? Bom, para esse primeiro momento, eram essas as informações.